compartilhar minha tela e eu vou focar no meu fechamento. Então, o que vocês vão ver é o meu fechamento mensal, no caso, né? Deixa eu só pegar aqui. Como tem... Deixa eu puxar mais para cá para eu ver. Só confirma, alguém confirma se está vendo minha tela certinho? Estão vendo minha tela? Beleza, tá. Bom, essa aqui é a tela do Marketing Hunt. Quem é Hunter sabe, só quem não é, no caso, a gente tem uma convidada aqui, a Tainara, mas esse aqui é o painel. Gente, são 3 pontos de fechamento, tá? Então, o que é o fechamento mensal? Cada mês é um jogo. Eu vou colocar entre aspas, tá? Só para ficar mais lúdico. Então, cada mês a gente começa e termina e a gente precisa fechar o mês para saber, peraí, como que estão os meus números? Porque no próximo mês você vai começar a tomar decisões, não agora, mas com o tempo, com base nos seus números. Então, se você não mede, você não gerencia. Consequentemente, você não tem tomado decisão com assertividade. E essa é a função da gestão, e principalmente quando a gente traz inteligência para a gestão. Então, o sistema, ele funciona para prestar esse serviço desde que você o alimente, né? E aí você vai lapidando. Então, assim, janeiro, eu sei que muita gente não fechou por conta de trocentos motivos que cada um tem, como a inércia, por exemplo, porque todo mundo teve acesso. E tudo bem. Tô chamando a atenção? Tô. Gente, é o seguinte, por menor que você seja como empresa, se você não tiver responsabilidade com aquilo que você faz, você é uma pessoa que não pode nem reclamar. Por quê? Se você não olha para quem você é hoje, como você quer se tornar alguém melhor amanhã? Então, é no momento presente, no momento que quem você é, do tamanho que você tem que fazer o seu melhor, incluindo gestão do negócio. Então, quem é Hunter precisa vestir essa camisa e começar a realmente tratar o negócio mais a sério. Eu estou fazendo o meu, só que eu tenho que chamar a atenção de vocês, isso é geral, tá, gente? Aí cada um veste conforme a sua dinâmica. Porque no final do ano, você olhar para trás e falar, putz, o que eu fiz? É só ver seus números. Então, é os números, é a matemática que vai dar a exata para a gente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fechar. Então, aqui na lateral a gente tem o diagnóstico, que eu espero que essa altura, como a maioria já fez o onboarding, esteja atualizado. Então, o que tem que acontecer no fechamento com o diagnóstico? Só checa se você andou ou não, tá? Se você deu um passo ou não, ou seja, tudo aquilo que tiver conforme, ok. O que não tiver conforme, você fez alguma coisa esse mês para andar com o seu diagnóstico? No meu caso aqui, eu fiz, mandei fazer o banner, tá? Então, eu refiz, né? Então, por isso estava negativo. E aí, eu olho, checo, não, agora aqui tá tudo certinho, atualizo. E aí, eu vou ver o meu número, que é aqui esse número do realizado, 94%. E aí, eu venho aqui no final e fecho, né? Quando eu fechar, eu só dou mais uma atualizada. Sempre tem que atualizar, porque é uma forma de salvar. No sistema, eu poderia ter deixado 100, tá, gente? Só que nem todo mundo tem habilidades com informática. Então, seguindo a ordem preenche, salva, tá? Bom, então, olha aqui. Em janeiro, eu estava com 92% realizado. Agora, em fevereiro, eu estou com 94%, tá? Então, eu andei um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho mais. Esse gráfico aqui, no meu caso, tá, gente? É de 2021. Falta pouco para eu alcançar o meu 100%.
Só que se eu pegar aqui, ó, o ano anterior, que foi 2020, porque é o fechamento, olha só como eu vim. Vim. Aqui eu já fiz uma análise novamente, mas eu quero mostrar 2019, porque como eu peguei o sistema no final de 2019, eu quero que vocês vejam como eu comecei. 80% vermelho. E hoje eu estou com 94% positivo. Então, isso aqui é uma evolução, tá? Então, quando a gente registra nossa evolução de uma forma matemática, com inteligente dados, não é só para o nosso ego, para a gente ver gráfico bonitinho, é para a gente realmente ver aonde que está indo sua energia, aonde que está indo sua atenção, aonde que está indo o seu dinheiro, tá bom? Então, essas informações, elas servem para a gente poder persistir. Então, como que eu sei se eu estou dando certo ou não? Que essa é a pergunta, eu acho que mais sem vergonha, que às vezes alguns empreendedores fazem. Eles não têm gestão nenhuma e ainda falam, como que eu sei se eu estou dando certo? O que eu respondo? Se essa pergunta é para mim, eu já vou falar, olhe para os seus números. Então, se não tem dados, se não mede, não tem como responder, só pela graça de estar pagando conta. Ah, estou pagando conta, está tudo certo. Ok, esse é o seu cenário. Quem pensar assim não precisa investir no marketing hunt, porque não precisa dele para pagar conta. Você só precisa vender o seu trabalho, né? E não precisa gerenciar, no caso. Então, gente, o fechamento, ele realmente é para a gente ter esse amadurecimento como empresa. Ah, mas eu sou pequeno, e vai continuar sendo pequeno. Só que você seja grande sendo pequeno, porque o crescimento vai depender de vários fatores, né? Então não precisa ter medo de Posso fazer crescer. posso Quem fazer está uma falando pergunta? comigo? É a Lília. Oi, Lilian, pode? Ó, no seu exemplo, você já está mais de 90%, né? A gente também tem que se atentar a não meio que parar no diagnóstico, porque às vezes a gente pode evoluir bastante, fazer bastante coisa, arrumar tudo bonitinho, e aí quando chega numa porcentagem alta assim, a gente meio que dá uma estagnada, né? Mas, por exemplo, o que você mostrou do banner, se eu tenho que arrumar o banner, então eu já coloco ele como não conforme para lembrar que eu tenho que trocar o Isso, banner. exatamente. Porque aqui, Lilian, o que acontece? Não é que a gente estagna, é a construção de uma casa, você tem que atingir o 100%. Porque depois que você atinge o 100%, significa que você construiu. Só que existe fases de construção. No meu caso, né, eu tinha, por exemplo, em 2000, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Só que eu tinha com qualidade, aí eu fiz uma nova análise, tá? Isso é 100%, isso é dinâmico, tá, gente? Tá vendo aqui, ó? Eu vim. Aqui nesse ponto eu fiz uma análise um pouco mais aprofundada, porque o meu conhecimento ele foi aumentando. E aí eu comecei a ter um pouco mais de critério. E aí eu fiz uma nova análise e aí foi essa análise que ele me deu. Então, mesmo eu tendo um banner, chegou num momento que eu falei assim, não, agora é o momento de aprofundar. Eu passo para a negativa. É super aplicável, tá? Você tem que dar a sua dinâmica, porque é como a Lilian falou, todo mundo quer ter, né? Principalmente quando a gente tem, quem tiver toque, eu gosto de organização, sabe? Enquanto não tiver 100%, só que, gente, é uma dinâmica. Então, assim, no meu caso aqui, eu já estou no meu nível, tá? De empresa, no nível que eu consigo investir, no nível de conhecimento que eu tenho, daqui a pouco eu alcanço 100%. Mas, daqui 1 ano ou 2 anos que eu decidi rever todos esses pontos, aí pode ter certeza que eu mudei de nível de consciência e de pessoas. Aí é uma nova análise. Mas para esse nível é o que eu tenho, é o que eu vou e vou atingir o 100%, acabou, entendeu? Por isso que no caso do diagnóstico, ele é fora o sistema, fora a etapa do C1. Porque se ele acabar, ele vai ficar aqui em stand-by, tá bom? Então, fechei ele. Só que é o seguinte, em março, você vai fazer o próximo? O meu próximo, em março,
é um vídeo institucional da empresa. Esse seria o próximo. Aí eu vou planejar, peraí, eu vou fazer isso? Eu queria fazer com uma empresa, mas eu não tenho caixa. Então, no caso, eu mesma vou fazer o meu vídeo, porque eu tenho ferramentas e software para isso. Vou fazer e vou colocar conforme. É o que eu tenho para hoje. Feito. Daqui 2 anos, aí eu revejo. Aí você fala, por que 2 anos? Porque tem outras coisas. Então, a gente não fica preso, sabe, naquelas coisas. Tem que andar. Tudo bem até aqui? Diagnóstico? Bom, acho que sim. Só se alguém fizer alguma pergunta. Qual que é o segundo ponto? Agora a gente já vai para o C1. Gente, existe uma gaveta só para fechamento. Eu estou mostrando esses 2 pontos que é além do fechamento. No caso, a meta financeira, ela é fechada automaticamente quando vocês lançam entradas e saídas financeiras. Então, o que tiver aqui é automático. Por que aqui é manual e aqui é manual? Pelo seguinte fato, porque se fosse tudo automático, muitos nem olhariam para os dados. Então, é uma forma da gente moldar a nossa habilidade de olhar para as coisas. Não adianta ter um sistema que você lança, mas você não olha, você não toma decisão, boiou de novo, né? Enfim, então tecnologia é bom, mas o comportamento humano precisa ser monitorado. Aqui eu não preciso me preocupar, mas vai ter uma informação que eu vou precisar usar aqui no fechamento mensal. Então, o que eu faço, tá? Para facilitar. Eu vou trabalhar com 2 abas. O que é trabalhar com aba, gente? Aqui está a aba 1, aqui está a aba 2. No caso do Chrome, que eu utilizo muito o Chrome, tá? Eu clico com o direito e abro numa nova página, numa nova aba. Por que eu faço isso? Para eu poder navegar entre uma aba e outra. Deixa eu só ver agora se Alt Tab, é isso mesmo, para eu navegar entre uma aba e outra. Peraí. Ah, não. Quem sabe o atalho entre abas, não entre páginas? Su, testa Ctrl Tab ou Shift Tab. Ctrl Tab. Mas só que eu queria Shift Tab. Eu queria ir para o próximo. Ah, tá. Eu só acho que se eu inverter, aí acho que vai dar certo. Daí, Ctrl. Não. Já sei, peraí. Eu vou abrir ele numa nova página. Pronto. Aí eu uso o Tab. Peraí, gente, problemas informáticos. Eu vou abrir numa nova janela. Isso. Aí eu vou navegar. É porque nesse caso aqui, gente, como eu estou gravando, tem uma faixa preta. Então, não consigo rápido clicar entre uma aba e outra, tá? Mas seria essa a função. Então, por exemplo, o fechamento mensal... Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu afastei o microfone um pouquinho. Sim, estamos. O fechamento mensal, ele tem uma grade. Essa é a grade que vocês vão em busca dos seus números. Então, é só seguir a ordem aqui, tá vendo? Então, a primeira coisa que ele vai pedir, ó, qual a sua porcentagem Kaizen? O Kaizen, ele fica aqui em meta financeira. Então, é aqui que ele gera, aqui no cantinho, ó, 94,62. Pegou esse número, 94,62. Toda vez que o número depois da vírgula é acima de 5, você pode subir um número. Então, no caso, seria 95%. Tá bom? Deu para entender? Então, assim, ó, como é acima de 5, aí aqui eu posso considerar 95, tá? Então, no caso do Kaizen, ele é um indicador que ele tem que diminuir. Então, ele só vai estar bom quando ele estiver abaixo de 30%. Ou seja, eu estou bem longe disso, né? Número de soluções. Aí eu vou vir aqui em soluções. Sueli,
Eu não sei se é só comigo, o teu som tá ficando muito baixo. É porque tá afastado, tô digitando. Ah, Deixa eu tá. ver aqui. Veja É que se ele tá está meu áudio, se meu som tá bom. É que ele estava baixando progressivamente, então não sei se é só comigo. E agora? Melhorou. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Estão me ouvindo? Porque eu mudei ele de lugar. Sim. Tá. Sim. Número de soluções. Aí vem aqui em dados, entrou em soluções. No caso, eu tenho 25 soluções cadastradas. Tá vendo? 25. Como eu saí de 14 para 25 soluções. Depois eu vou explicar por quê. Gente, esse é o momento só de você pegar seus números, tá? Porcentagem de ferramentas corporativas. Aí vem aqui em ferramentas corporativas, 90%. Porcentagem de canais online. Aí vai vir aqui em canais online. Lembrando que para você fechar, você precisa antes atualizar se passou alguma coisa despercebida. Eu já fiz o pente fino. Porque é o seguinte, ó, se no dia a dia, na sua rotina, você está olhando para a sua gestão, ela está atualizada. Aí o fechamento é só para mensurar tudo. Isso aqui é o tipo de coisa que em empresa grande, se tivesse auditoria, as pessoas são pegas na curva. Porque no dia a dia elas não fazem, depois na hora da auditoria fica todo mundo doido. Eu adorava auditoria na empresa, gente. Adorava ver o povo se ferrar. Não no sentido de se ferrar, no sentido tipo, vamos, gente, tem que fazer no dia a dia. Porcentagem dos canais online. Aí aqui, 92%, continua do mesmo jeito. E o canal offline, 40%. Offline, isso mesmo, 40%. Já aumentei um pouquinho. Total rantear. Aí o fechamento dizendo, tá, e quantas campanhas você fez? Aí eu vou vir aqui nos dados. No caso, cadê aqui do mês? Eu preciso ver o mês. 1. Fiz 1. Então não adianta reclamar, só fez uma campanha e olhe lá, um exemplo, tá? Conversão de lead. Então eu vou ver como que está esse mês minha conversão de lead. Eu venho em lead, dados, aí essa é a hora de olhar dados, né? Então aqui número total, conversão de leads 0, no meu caso. Conversão de prospecto, se não teve lead, não teve prospecto, se manteve o mesmo. Orçamentos fechados, foram 0 também. Só um adendo, gente. A reforma do sistema, ele tá do 1 ao 8. E aí agora a gente fechou aqui o 18 ao 20 e o TI tá mexendo no 17 para mim. Esse meio aqui, ele vai sofrer alterações, tá? Então, nem sempre, por exemplo, o orçamento, você não vê organizadinho do jeito que está o outro, porque a gente está fechando. Aí, esse é um caso que é só você olhar o que está em aberto, o que você fechou dentro do mês. Então, é questão mesmo de buscar informação. No caso aqui, meus orçamentos, eu vou manter 0. Número de clientes ativos, aí eu venho aqui em clientes. Aqui, por exemplo, vai ser alterado, mas aqui embaixo eu consigo ver os registros, tá vendo? 45 registros. Se manteve a mesma coisa. Clientes A, aí ele está pedindo quantos clientes A, B e C você tem. Clientes A, 27. 15. E C, mantive os 58. O que isso significa? Significa que mesmo eu não ter tido novos clientes, alguns clientes mudaram de patamar. Ou seja, o objetivo é o cliente C se tornar B e o B se tornar A. Então, nesse caso, o B, o cliente saiu de B para A. Então, não tive novos, mas eu tive movimentação dos clientes atuais. Deu para entender a diferença? Então, esse dado ele é muito importante, porque às vezes a gente foca muito para o externo e esquece de fazer ações internas. E assim, no marketing como um todo,
algumas ações, elas precisam ser... eu vou colocar assim a palavra inteligência, mas no sentido para ser um pouco mais tático. Primeiro ponto é fazer uma entrega excelente, porque uma boa entrega tende a você manter o cliente ou esse cliente voltar a te entregar. Você ganha, você economiza energia em marketing. Então, a entrega ela tem que ser o melhor possível. Então, esse é um primeiro projeto. O segundo é venda para quem já comprou. Aí depois você vai fazer ações de marketing no externo. A porcentagem de entregas realizadas, mantive o mesmo, no caso. Valor do meu ticket médio. Opa. Ticket médio, entregas, aqui em dados, ele calcula automaticamente. Só que ele só vai gerar números se você simplesmente lançar seu financeiro. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Então, tem pontos que o sistema está amarrado. Você não vai ter seus dados se você não alimentar o sistema. Projetos. Esse aqui é um ponto que está em mudança. E aqui, no caso, ainda está 50% realizado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Aqui, ó. Concluído. Tá vendo? No caso, 86%. Então, aqui estava errado. Agora tem um novo fechamento, que é a parte da trilha. Então, vou olhar aqui para a trilha. Pós-venda se manteve 0. Agora, gente, a trilha, tem a aula gravada, né, para quem chegar na trilha, mas eu já fiz, por exemplo, o meu check, né, minha auto-checagem aqui da trilha. Então, ela tá, esses aqui são os meus números, 80%. Esse aqui eu vou manter, 60%. Pode ficar com caldo verde, eu vou tomar outra. E 16%. Pode tomar outra, eu gosto. Uma vez que eu preenchi, atualizo. Sim, ele está atualizado. Deixa eu só fechar esse outro. Não, vou fechar esse aqui e vou me manter aqui. Aí, aqui no fechamento, quando você atualiza esses números, 95. 95. Aí, aqui no gráfico, gente, a gente vai ter... Eu coloquei 9, ele não atualizou, peraí. A mamãe vai tomar banho, vai ficar pela briga com você. Deixa eu só atualizar. Ok. Gráficos. Aí, em gráficos, que é a aba do lado de fechamento, tá vendo? É assim, quanto mais você faz, mais hábito de fazer você tem. No caso, como teve 2 fechamentos, quem não está acostumado a fazer não vai ter hábito, então vai se perder um pouquinho. Onde está essa informação? O que eu quero que vocês treinem é buscar informação dentro da gestão. Então, não é para me mandar mensagem onde está aquela informação que eu vou falar. Assista a aula e procure a informação. Então, está bem claro para vocês isso, né? Tem que aprender a buscar, aprender a pensar nisso, porque, gente, são seus números. Então, precisa começar a ter essa ligação onde estão os dados, onde está o gráfico do fechamento? Do lado do fechamento mensal. Então, tem que pensar sempre na lógica, tá? Sei que é difícil para algumas pessoas, mas é um exercício. Por quê? Se você usa a lógica e usa isso na sua atividade, para gerenciar seus dados da sua empresa, é a mesma sistemática. Só tem que parar, respirar, buscar a informação, ver de novo o curso se for necessário e fazer, tá? Então, aí na aba gráficos, dentro de fechamento mensal, a gente, no final do ano, você vai ter, por exemplo, toda a sua caminhada. Isso no ano 2021, né? Porque, gente, é uma caminhada. O ano que vem é outro jogo, mudou a fase. Então, a gente começa de novo, entendeu? Então, assim, o marketing, ele não tem fim.
ele tem níveis, ele tem reciclagens, né? A Coca-Cola deixa de fazer isso? Não. E quantos anos ela está no mercado? Então, é só uma forma de você criar hábito e manter esses hábitos, porque o mercado oscila, a gente oscila, tudo oscila, né? Então, vai ter ano que, de repente, isso aqui vai estar assim, despencando, que é o objetivo no caso do Kaizen, né? Ele tem que descer. Então, aqui teve uma descida bem básica, mas foi uma descida. Pior seria se tivesse se mantido no mesmo lugar, né? Agora, soluções. Então, perceba que eu comecei o ano com um número e agora eu estou fechando fevereiro com outro número. Por quê? Porque daí, no caso, eu peguei as soluções e trabalhei todas as minhas soluções. Então, elas aumentaram no caso. Na verdade, eu fragmentei-as dentro do sistema, etc, tá? Então, cada um vai ter a sua quantidade. Quanto mais soluções, pior para o seu negócio, né? No caso, porque é marketing de cada solução, né? Se eu for fazer o mercado. Mas a organização de aquisição, por isso que deu essa quantidade. Mas, por exemplo, os abre-alas não são 25, são menos, né? Então, é no abre-alas que a gente foca fazer as ações de marketing. Ferramentas corporativas, como eu investi no banner, estava 80, passou para 90, então daqui a pouco eu alcanço a 100. E aí, dificilmente eu vou mexer nisso depois que atingir 100. Não é porque eu estou estagnada, mas é porque, olha, no nível que eu estou, com o conhecimento que eu tenho, investimento que eu posso, atingir 100. Daqui um tempo, putz, vou olhar de novo para a ferramenta, aí apaga tudo e ela zera tudo, tá? Então é assim, você vai reciclando, você vai melhorando. Canais online, mantive, não mexi nada, não investi em nada. Agora, no offline, eu já comecei um movimento. Então, eu tenho que atingir 100%, no caso, por enquanto, 40%. Campanhas, ruim, diminuir. Mês de fevereiro, aí é a dinâmica de cada negócio. No meu negócio, eu tive um down, tá? É um momento, eu estou mais estudando do que indo para o externo. Então, esse mês, por exemplo, eu tive uma ação. Mas é uma ação. Pior fosse se tivesse zero. Não quer dizer que não tem ações planejadas, tá? Conversão de lead, ó, zero. Então, ou seja, não teve lead virando cliente, não teve prospecções virando cliente, e por isso que se impacta em orçamentos, né? Mas, em relação a cliente, se manteve também no mesmo estágio, e a diferença é que eu tive um movimento interno entre clientes. Então, por que o faturamento, ele, no caso lá o Kaizen, ele já diminuiu? Não foi por conta de movimento externo, foi por conta de movimento interno. Então, foi trabalhados alguns clientes e eles acabaram adquirindo novas soluções. Então, dá para perceber, né? Sobe um, então vem assim, ó, daqui vai melhorando, o objetivo é ir para 100. Quanto mais clientes A, melhor para o negócio. Quanto mais clientes B e C, pior para o negócio, porque são clientes que, no caso, não compram novamente, não se envolvem, né? Então, clientes, é bom investir no seu fornecedor. Aproveitando o ensejo, como diz o pessoal do direito. Entregas realizadas. Vou subir. Você vai subir, amor? Quem está falando comigo? Amor. Ah, não, a Laura, seu fone está aberto. Tá. Ticket médio. Aqui eu vou verificar com o TI, tá? Era para ele marcar número. Então, por isso que é bom, às vezes a gente, ó, eu fiz, aí está em fevereiro e já vi que tem uma alteração. Tudo bem. Vida que segue. Pós-venda não foi feita. Número de parcerias estratégicas se manteve. Projetos realizados no mesmo naipe. Trilha do amor. O amor evoluiu um pouquinho. A ordem, aqui foi tipo um diagnóstico mais sucinto, tá? Aí aqui realmente eu fiz ele com afinco. Então, por isso deu essa diferença gritante. Mas meu processo está 60% organizado.
Em relação a avanço, ou seja, de progresso, está 16%. O objetivo é chegar a 100. Gente, são ajustes, mas são os números que nos dá, primeiro, como estamos e como que a gente está avançando. Por isso que o fechamento, ele precisa ser mensal, tá? Precisa parar, pegar para fazer. É uma parada como essa, e você fecha. Leva bem menos tempo, porque eu estou explicando, estou falando algumas coisas, né? Mas é um processo que não leva nem 10 minutos. Pegou, viu, tal. Onde que demora? Durante o mês. Porque durante o mês que você tem que ir guardando as informações que são geradas. É igual lavar roupa, gente. Lavou roupa, dobrou, passou, guarda. Então, no dia a dia, coisas acontecem no seu mercado em relação ao marketing. Guarda. Se foi gerado lead, guarda o lead. Entrou dinheiro, guarda a informação. Saiu dinheiro, anota a informação. Vai ter entrega, planeja a entrega. Vai ter recebimento, planeja o recebimento. Então, tem que aprender a guardar a informação no lugar certo. O processo vai te dar quem você é, para onde, como você está avançando e para onde você pode ir. Então, como que isso não vai ser essa aula, né? Mas quando você começar a decidir o que você vai rantear, basta você olhar para os seus indicadores e falar, bom, então é aqui que eu vou focar. Se eu tiver que fazer uma ação de marketing, eu vou focar aonde mais está me dando resultado, aonde vou mexer aonde eu não estou mexendo. Olha, aqui não está acontecendo, não está dando resultado nesse ponto por algum motivo. Resultado em negócio não é só faturamento. Então, quem fala, putz, eu queria ter resultado, você tem que se perguntar qual resultado que você quer, porque são vários. Então, o faturamento ele é reflexo dessas configurações. E lembrando, não é porque você fatura e paga a conta que você está bem. Se amanhã ou depois der uma dor de barriga, é onde você vai ver realmente se você estava organizado ou não, se você tinha estrutura ou não. Então, não espere o caos acontecer. Tem que ser mais preventivo. E fazer gestão, gente, é 100% prevenção. Porque você vê, define e avança. Perguntas. Que eu vou abrir outro link para a gente falar do outro assunto. Perguntas sobre fechamento. Deu para entender? Elizabeth, Ana, Lilian. Eu acho que eu consegui entender, sim. Reforçou o objetivo, onde que entra, o que tem que ver. Sim, aí amanhã vai ser na prática. Sim. Amanhã de manhã eu vou fazer o fechamento do meu. Seu fechamento, isso mesmo, Lilian. E Laura, cadê a Laura? Não, Laura não, a Elizabeth que estava falando. Tô eu aqui. Deu pra entender, mas eu preciso sentar pra fazer. Sim, vai fazer quando, Beth? Eu quero, se eu não fizer amanhã, eu quero fazer no domingo. Gente, sempre tenta no último dia útil ou no último dia do mês que pelo menos seja assim. Tem que fechar, não deixa passar de um mês para o outro, senão a sua mente buga, tá? Então, é assim, fecha o esquema. Acabou fevereiro? Putz, como que foi meus números em fevereiro? Putz, os números estão horríveis. Gente, tudo tem hora certa, só fecha, sofre depois. Beleza. Ana Paula. Oi. Eu fiz uma parte em janeiro, não finalizei tudo. Em fevereiro, eu não tenho o hábito eu preciso ter o hábito. Agenda. Quase diário, para poder alimentar, sabe? Alimentar o sistema? No final do mês, igual você falou, eu fico perdida. Ana Paula, você já fez o Compass. Se você seguir a ordem do Compass, você vai ver que lá tem o Market Hunt. Você tem que olhar para o sistema todo dia. É uma dose diária. Tem que fazer parte em algum momento do seu dia, entendeu? Reveja a sua rotina. Sim. Gente, por que tem que ser diário? Porque senão você não cria o hábito. É o hábito de olhar. Mesmo quem não fez o Compass, tá? Quem fez o Compass tem lá a ferramenta que fala,
olha para isso, olha para isso, olha para isso, e está lá o Marketing Hunt. Então, tem que rever essa habilidade, dessa gestão diária, tá? Tem que ser amigo da rotina. A rotina, ela te leva a um crescimento. Uma rotina pobre te leva a hábitos pobres. Uma rotina rica te leva a hábitos ricos. Então, o Marketing Hunt tem que fazer parte da sua rotina, em algum lugar do dia. Se você deixar uma vez por semana, vai despencar. É dinheiro jogado fora mesmo. Jogado fora não, porque eu estou usando ele bem, tá? Então, quando vocês investem, eu reinvisto em tudo. Então, não, mas assim, vocês têm que ter esse carinho. Vai cair aqui, eu já vou mandar outro link para vocês para a gente falar da gamificação, tá? Mas, então, Ana, refaça a sua rotina. Lilian já falou. Laura? Sueli, eu vou tentar fazer no domingo também. Perfeito. Tainara, só para finalizar, você conseguiu entender aqui o esquema que a gente está falando de fechamento? Eu peguei mais ou menos, mas peguei sim. Tá, Como vocês fazem alguma coisa plataforma semelhante? O que vocês usam para fazer gestão aí? Eu uso uma ferramenta paga. Eu uso uma mas ela dá ferramenta todas paga. essas informações? Mais ou menos. Tá. Mais ou menos. Beleza. Bom, você quer que eu compartilhe? Não precisa. Então Depois tá a gente conversa. Eu vou fechar aqui e vou gerar outro link só para a gente falar de gamificação, tá bom? Beleza. Vou mandar pelo WhatsApp. Beleza. De festa eu gosto, hein? Olha só. Gente, vamos falar de festa. Vamos falar de festa. Aula ao vivo, fechamento mensal já foi. Seguinte, março nós temos gamificação. Quem já veio de 2020 para 2021 já sabe o que significa. Quem é novo, como a Lília, gamificação é uma atividade extra que vai acontecer no mês de março. E é o seguinte, vai ser um pouquinho diferente, lógico, do ano passado. O ano passado tinha todos os meses, aí eu estava intercalando alguns conteúdos, alguns pilares dessa gamificação entre um mês e outro. Só que esse ano também é um teste, porque daí eu vou ver qual que vai ser mais produtivo. A gamificação, ela passa a ser o nome oficial das atividades extras. Então, quando eu falar vai ter gamificação, já sabe que vai ter um combo de ações. E ela vai acontecer a cada 3 meses, tá? Essa atividade, ela faz parte do Customer Success, que é a parte do sucesso do cliente. Vocês não pagam nada para participar da gamificação. Então, é algo que vai além do que a gente oferta já como parte do contrato de vocês. Mas, dependendo o que acontecer em algum mês ou outro, pode ser que tenha alguma atividade que envolva um investimento e é opcional, tá? Até porque a gente pode testar tudo. Se eu quiser monetizar, fazer convite, porque eu vou estar movimentando. Mas não quer dizer que você é obrigado a adquirir. É tudo opcional, até a própria participação. O que precisa ter em mente? Que quanto mais você participa da gamificação, é a hora dos testes drives. Será que o que eu estou aprendendo, o que eu estou tendo de conhecimento, se isso for colocado de uma forma como teste, você vai ser capaz de responder, de enxergar, de ter esse discernimento? Então, a gamificação é a prova dos 9, só que com muita leveza. Por que ela é gamificada? Porque ela quantifica o seu movimento. Então, ao final do mês, a gente vai ter a pontuação de cada hunter que participar, e aí a gente vai ranquear. Então, sempre vai ter realmente uma hierarquia, porque como se fosse um campeonato, tá? Isso ajuda a gente a instigar, a querer se superar. Então, qual vai ser a temática? Para quem não lembra, eu até tirei isso da apresentação atual do Marketing Hunt, mas na antiga tinha. Eu vou arrumar um jeito de enfiar ela em algum lugar, porque eu acho que eu falei isso no curso. Por que o símbolo do Marketing Hunt é um leão?
Não por ser um caçador ou estar acima das outras espécies em relação à cadeia alimentar, mas porque na natureza a gente tem os símbolos da natureza, né? Os arquétipos. E o arquétipo do leão, ele lembra a espiritualidade, ele lembra a superação. Tanto que na Bíblia é falado muitas vezes o leão, né? Não tem o leão do Judá. Então, assim, existem símbolos na nossa história que são valores. Então, ser hunter não quer dizer que você se torna um caçador no sentido negativo. Significa que é movimento, significa que é ir em busca. Então, quando você para analisar tudo isso que a gente está fazendo, gente, não deixa de ser algo para a gente continuar vivo, né? Continuar a evolução do negócio, da vida, etc. Só que em março, a gente tem o Dia Internacional da Mulher. Então, assim, mesmo sendo o leão, que é um símbolo mais masculino, a gente sempre vai ter do outro lado o símbolo feminino. E, por este motivo, março vai ser a gamificação, ela sempre tem um tema, ela sempre tem uma temática. Eu até divulguei uma prévia para vocês, mas eu dei uma alterada no título, porque é assim, tá? A gente muda para melhorar. Mas a gamificação de março vai ser com a temática o poder do Yin e o Yang. Não é um assunto que eu domino, mas é um assunto que eu vou trazer para a gente refletir como equilíbrio. Primeiro porque a maioria aqui são mulheres, a maioria que está à frente dos negócios são mulheres. E os negócios, essa questão de buscar, ela é uma energia Yang, que é uma energia mais masculina. E o objetivo é a gente refletir durante o mês, a gente trazer mais equilíbrio para a nossa vida, para que a gente possa ter esse ponto de equilíbrio, que é o movimento. O Yin é o feminino e o Yang é o masculino. Então, basicamente, vai ter a palestra de abertura, que daí tudo isso vai ser explicado. O objetivo para março é a gente voltar a se reconectar, principalmente com o nosso poder feminino, aproveitando que também em março tem aí o mês, tem o Dia Internacional da Mulher. Então, a gamificação, o foco dela vai ser o poder do Yin e o Yang, mas voltado mais ao feminino, tudo bem? Então, durante o mês, qual que é a diferença do ano passado? O mês vai ser de gamificação. Só que vai começar a partir da segunda semana de março. E eu vou passar... Hoje eu só estou passando uma prévia rápida, até para vocês pensarem também alguma coisa, trocar figurinha comigo, que a gente ainda tem um tempinho. Vai começar na segunda semana, do dia 8 ao dia 12, depois tem a terceira semana de março, dia 15 a 19, e dia 22 ao 26 o Lab Hunt. Então, cada semana vai ser focada numa coisa, tá? Então, na primeira semana, eu vou passar as datas, tá, gente? Não precisa anotar nada. A gente vai começar com uma palestra de abertura, falando sobre a temática, até para trazer reflexão. Vai ter algumas apresentações que eu vou pedir, tá, para vocês no decorrer desses dias, que eu gostaria que vocês apresentassem a rotina de cada uma de vocês através de um vídeo, sem sucesso, tá, gente? Como é, a vida como ela é. Para a gente poder ter esse momento, até para a gente poder registrar como que é a minha rotina hoje, com as dores e os amores, tá? Então, para a gente começar a enxergar também aonde a gente pode resgatar o feminino, né? E esse poder desse movimento, de ir para fora, mas ir para dentro, seja equilibrado. Na semana do anfitrião, isso vai ser tudo online, tá? Na semana do anfitrião, eu também vou falar sobre. E a anfitriã vai ser eu, vou começar comigo. E aí eu vou passar como que vocês vão proceder, me tendo como anfitriã, tá? E na última semana a gente vai ter o Lab Hunt, que eu vou pedir uma ajuda aí para vocês daqui a pouco. Então, assim, tudo isso vai ser passado melhor, bonitinho. Então, primeiro eu vou falar, gente, quem vai participar da gamificação? Aí vocês vão confirmar para mim. Então, eu faço um grupo à parte. Então, hoje eu utilizo lista de transmissão para falar com vocês. Aí eu vou criar um grupo só para gamificação
E aí, dentro desse grupo é onde eu vou compartilhar as informações da gamificação, tá bom? E aí é onde tira dúvida e tudo mais. Então, normalmente, para quem nunca participou, toda participação conta. E aí eu falo quantos pontos valem, e aí quanto mais participar, mais ponto tem, tá? Então, quem vai se sair bem, o objetivo é performance, tá, gente? E no dia 28, se tudo sair como eu planejo, eu tenho a proposta da gente fazer um encontro presencial, que seria um domingo, e aí seria em Campinas, tá? Mas isso ainda vai ser... Isso aqui é só o plano, agora a gente vai levar para o concreto. Mas o objetivo é ter um encontro, então a cada 3 meses a gente tem um encontro, né? Quem não estiver pela região e não puder participar, paciência, uma hora vai dar certo. Sorteio de brindes. Cada uma de vocês praticamente tem uma especialidade. Então, pense se vocês querem sortear algum brinde, porque daí eu vou colher, né? Pode ser produto ou serviço, e aí eu vou sortear no final. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Lília, eu quero sortear um trabalho de design. Um exemplo, tá? Tô chutando. E aí, esse vai ser o sorteio. E quem for ser sorteado vai ter esse trabalho junto com a Lília, um exemplo, tá? Então, vocês podem pensar em doar, né, um trabalho de vocês, um brinde que seja físico. Só tem que entregar, tá, gente? Então, assim, não adianta eu vou sortear tal coisa, a pessoa tira, você não fala nada, depois a pessoa fala para mim, a pessoa nem falou nada. Porque isso fica feio para quem está fazendo. Tem que assim, começa e termina. Se não vai finalizar, nem dê nada para sorteio, tá? E aí eu gostaria de saber, isso pode ser falado comigo depois, que é o seguinte, gente. O ano passado, eu até convidei pessoas externas, mas a partir de agora, eu vou aproveitar ao máximo os próprios clientes. Por quê? Querendo ou não, a gente acaba tendo publicidade para outras pessoas. E muitas vezes as pessoas vêm e elas vão. Eu quero mais pessoas que estejam dispostas a investir nesse crescimento da comunidade, entendeu? Então, a partir de agora, eu vou sempre voltar aos hunters antes de ir para o externo, em tudo. Desde parceria, em tudo, tá? Então, por exemplo, se tiver algum hunter dos que estão ouvindo, que pratica meditação ou yoga, mas pratica mesmo, que seja real, eu quero que fale comigo durante a semana, porque daí eu vou incluir alguma coisa relacionada a isso na gamificação, e aí eu vou explicar para a pessoa. Se alguém tiver algum lugar em Campinas para a gente se reunir para uma atividade em área aberta, também fala comigo, que aí eu vou tentar esquematizar aquele encontro focado a isso, tá? Vai ser uma atividade ao ar livre. Então, se alguém tiver alguma ideia ou tiver algum lugar, fala comigo. Também precisa de alguém com habilidades de cozinhar, não que vai cozinhar para gente, mas é uma dinâmica que eu estou pensando. E se alguém, nossa, eu faço qualquer coisa, tá, gente? Você faz um bolo bem feito, uma coxinha bem feita. Eu faço arroz, Sueli. Nossa, meu arroz, só fala comigo que daí eu vou esquematizar um assunto com vocês. E se alguém pratica o sagrado feminino dentro dos hunters? Nossa, eu participo de um grupo. Então, eu gostaria de saber se entre os hunters existem pessoas envolvidas com esses contextos, tá? E aí fala comigo no final. Antes de eu ir buscar para fora, eu quero saber se dentro existem pessoas que ou praticam ou fazem, e aí eu vou falar com essas pessoas, tá? Isso vai entrar tudo em gamificação. Em agosto vai ter a Feira do Empreendedor. Ia ser em março, mas daí eles mudaram para agosto, até por conta de tudo que está acontecendo. Mas, apesar que agosto está um pouquinho longe, eu só vou trazer um spoiler, né? Eu estou muito pensando em ir fazer uma caravana para a feira, com formato de laboratório. Porque, assim, lá vai ter vários expositores de
trocentas empresas, e lá é um campo minado para a gente absorver e analisar principalmente. Então, quando acontecer, eu vou avisar, mas só para vocês colocarem no radar de vocês, vai ser bem no começo de agosto, tá? Então, vai ter alguma coisa aí, Lilian vai poder participar presencial, qualquer coisa, né, Lilian? Tá em São Paulo? Essa eu sempre vou. Você sempre... Não, sim, mas eu digo com a gente, entendeu? Ah, sim, ficar mais perto. Não, Lili, é da atividade, entendeu? Só você vai, mas diga assim, vai ter uma atividade, entendeu? Sim, aí eu vou conseguir participar presencialmente, você diz. Isso. Sim, porque é mais perto. Sim. Então, gente, vamos às perguntas. Ideias sobre a gamificação. Quem aqui já participou? Quem gosta? Quem não entendeu? Eu vou fazer chamada que é melhor. Um por um. Isso, já começa comigo, né? Pode ser, Ana. Eu nunca perdi nenhuma gamificação, né? Exato. A Ana Paula, gente, eu ainda vou fazer a rainha da gamificação do ano. É verdade. Só tá faltando fechar o destaque do ano, né, Ana? Porque toda a gamificação, a Ana Paula e a Sônia, né, que não está presente hoje, mas a Sônia também adora gamificação. A Sônia entrou um pouco depois, né, no Marketing Hunt. Ana, o que você achou da temática? Eu gosto muito desses temas, apesar de não ter conhecimento profundo em nenhuma, né? Não medito, não. Às vezes eu faço uma meditação guiada, mas não é como prática, igual você falou, né? Não faço yoga, mas nem sei o que é o sagrado feminino. Já ouvi falar a palavra, mas eu não sei o que é. Mas eu gosto de tudo que é místico, né, Ana? Místico. Tá bom. E você se encaixa em alguma coisa dessa aqui, Ana? Talvez, né, em um lugar para reunir. Eu moro num condomínio e talvez a gente possa se reunir numa área aqui aberta. Legal. Bom, estude a possibilidade, tá bom? Agradeço. Elizabeth. Eu compartilho a história da Ana. Eu gosto de tudo que é místico, mas fazer mesmo, desempenhar, desenvolver, eu não faço nada, né? Eu sou aquelas que só xereta e no fundo não acaba fazendo nada. Dá uma olhadinha aqui, uma espiadinha ali, tenta uma coisa aqui, tenta uma coisa lá, mas no final das contas, juntando tudo, não dá nada. Mas é bom para conhecimento, né? Para a gente entender, para a gente praticar, e quem sabe disso a gente não faz isso um hábito, sei lá. Sim. É importante. Às vezes a gente nem faz, não conhece a fundo, e a gente pode se encantar depois, né? Então, vale a oportunidade. Mas nem no cozinhar você entra ali, Então, eu ia falar isso. Talvez no cozinhar, talvez eu arrisque alguma coisa. Posso tentar. Eu faço um pão recheado de calabresa, o pessoal diz que é bom. Olha, aí, ó, a gente já tem o lugar, já tem a merenda, olha só. Modéstia à parte, o povo fala que é bom, então posso tentar fazer e aí eu posso levar. Então, a comida pode ficar por minha conta. Oxi, tá, mas não era nem isso, não, ó, você já está se comprometendo, mas beleza, então eu vou colocar você no meu radar em relação a cozinhar ali, que daí eu vou te explicar o que vai acontecer, tá bom? Tá bom, beleza. Mas tá anotado, hein, ó, a Beth falou em gravação que... Beleza, Beth, obrigada. Eu sou testemunha, eu tô gravando aqui. Né, Ana Paula? É isso. Lilian. Não, falei, tá falado. Lilian, o que você acha dessa temática? Eu super curto, eu gosto bastante. Eu deveria praticar mais, a meditação é uma coisa que eu tô me cobrando bastante de colocar mais no dia a dia, porque ajuda muito. Mas eu sempre tive um pezinho
nessa parte mais holística, assim, eu gosto bastante. É. Mas como da sua lista, o que eu mais tenho proximidade assim é com a cozinha também. Ah, é verdade? O que, por exemplo? Meu forte maior é doce. Eu estou desenvolvendo a parte de salgado agora, mas meu forte Então é eu fico com doce. salgada, ela fica com doce, tá vendo? A gente Isso. divide. Sim. Um Pro pavêzinho online de vai chocolate. funcionar, mas no presencial não, porque ela tá longe, viu, Beth? Ah, quem Ai, sabe, né? Eu não não vou. Verdade, acredito. Lili. Pior que Pode eu sou Até uma lá dá para me formiguinha. programar. São Paulo ainda no Brasil. Se fosse no Japão, né? O pior que eu Não, sou uma aí. formiguinha. Já tinha tanto gostado da ideia de um docinho. Aí, Lili. Já. Gente, hoje eu vi uma moça fazendo uns preparos que me deu vontade de cozinhar. Aí eu falei, putz, eu não tenho nem fogão para cozinhar, nem adianta pensar nessas coisas agora. Ah, aqui em casa saiu um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate agora há pouco. Olha que filha da mãe, nem mostra, porque senão eu vou ficar com vontade. Olha só. Nem Sueli, conta essa coisa no ar. quem não te conhece direito aí nem sabe que você não tem fogão, não vai entender nada, né? Ah, é. Vou Pior fazer que é igual o verdade. pessoal do TikTok. Daqui a Eu pouco eu fiquei vou falar sabendo. assim, ó, me doem um fogão, uma geladeira. Gente, é o seguinte, por conta da minha dinâmica, eu optei por usar panela elétrica e vou comprar, acho que mês que vem, se der certo, a Air Fryer. Porque me atende, entendeu? Então, assim, a minha dinâmica, eu já tive fogão, já tive geladeira, e assim, eu mudo de casa e fica aqueles trambolho para um lado e para o outro, eles ficam mais vazios do que. Então, eu resolvi adotar. Então, eu não tenho geladeira também, aí eu tenho um gela-água que me atende. Então, só vocês não. Tipo, como assim? Não tem fogão e geladeira? Parece que é o fim do mundo, mas não, é só não tem fogão e geladeira. Ah, mas hoje em dia essa parte elétrica aí super funciona. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Agora o pessoal das antigas acha um cúmulo eu não ter geladeira aí. Ah, me chamou de antiga. Ai, meu Deus do A céu. carapuça serviu. Vou ter que fazer um acerto aí pessoalmente. Então eu sou das antigas também, porque não ter geladeira, não ter fogão também, pra mim não é estranho esse negócio, Geladeira é viu? pior ainda. Tá vendo, Lilia? Então, Isso é bullying, ó. Adoro Gente, assistir uma geladeira. eu tô viva aqui, então sinal que eu estou comendo e estou bebendo. Não precisa da geladeira do fogão. Enfim, se acabar a energia, aí tem outros aí, enfim, vamos lá. Mas eu não tenho. Vou ter um dia, sim, mas não nessa dinâmica de novo. Tainara, se você estiver online, desculpa, gente, a Tainara, ela é da empresa Pars Integrado, que é parceiro nosso em relação a logo, identidade visual, entre outros trabalhos, né? E eu resolvi, assim, aos 45 do segundo tempo, mandar um nossa, eu convite para falei ela. com ela hoje. Hoje ela já tá cansada de ver a minha função hoje. Ah, nada a ver. E aí ela falou, Sueli, se você mandasse de manhã, eu ia me programar melhor. Ou você decidiu agora? Eu falei, eu decidi agora. Mas ela tá aqui, tá vendo? Quem se pode. Tô acompanhando. Eu tô um pouco, assim, prestando atenção aqui, fazendo um serviço que eu tenho que fazer, mas eu tô pegando algumas informações importantes. Legal. Diz só pra gente, você tem envolvimento com esse assunto, Yin Yang, ou esse mundo holístico, você curte ou não? Não muito. Não muito. Você acha que é mais cética ou, tipo, é mais cientista? Não, eu tenho outro tipo de crença de espiritualidade, mas você comentou, eu pratico yoga, mas pelo exercício físico. Entendi. Não, legal. Gente, e só para complementar, não é que eu não domino esse assunto, não, tá? Eu vou pesquisar também, porque é assim, é um símbolo, existe toda uma filosofia, mas a essência disso é o equilíbrio. E o equilíbrio a gente precisa ter em todos os cenários. Então, eu quero trazer um pouquinho para a gamificação, até para a gente explorar um pouquinho esse assunto, para a gente não deixar de buscar o nosso equilíbrio no dia a dia. Porque é difícil, a gente está num cenário de caos e, assim, o quanto a gente está se perdendo, às vezes, em nós mesmos, entendeu?
Então, é só para essa bandeira ela ficar até de uma forma lúdica, porque é um assunto diferente, então é uma forma da gente gravar. Qual foi a gamificação de março? A gente está falando de yin e yang, que não faz parte da nossa rotina, automaticamente é algo que gera contraste. E aí a gente tende a prestar mais atenção, peraí, que é novidade, o que vai falar, não sei o que lá. Mas qual que é a essência? Equilíbrio, tá? Equilíbrio em tudo. Então, às vezes, a gente pode estar muito masculinizado, muito feminilizado, não homem e mulher, mas assim, tem hora de avançar e tem hora de retroceder. É assim como nas 4 estações. Então, inverno e verão, outono e inverno. Peraí. Outono e inverno e verão e primavera. Então, a gente tem o ápice e depois tem o down, né? Então, a própria natureza, ela expande e retrocede, buscando equilíbrio. E isso no dia a dia, né? Se a gente não tem essa consciência, em tudo, tá, gente? Então, esses pontos aqui é só para a gente brincar também, mas do brincar sério, né? Tipo, olha, vamos olhar para isso, para aquilo, para que os nossos dias sejam mais leves. E a prosperidade precisa de leveza, a prosperidade precisa de equilíbrio. Nem sempre fazer mais gera resultado. Às vezes você tem que ser mais profundo, como a própria Beth falou. Às vezes você pisa aqui, pisa ali, mas não pisa em lugar nenhum. Então a gente fica muito raso, mas não se aprofunda. Então, às vezes vale mais se aprofundar numa única coisa e viver aquilo do que ficar vendo várias coisas e não viver nada de nenhuma delas, né? Sônia Zerbinati, entrou os 45 do segundo tempo, já estamos terminando, mas falamos de você, Sônia, seu ouvido, sua orelha queimou? Bem que eu estava com a orelha aqui, né? Que estou ouvindo. Tudo bem aí? Eu não pude entrar antes. Mas Sempre. Falaram bem ou falaram mal? Não, a gente falou bem. É que você e a Ana Paula, vocês sempre estão num páreo. Minha parceira. Gamificação. Desde a primeira, hein? Nós duas ali. Para. Ô, Sônia, esse próximo mês vai ser o tema Poder do Yin Yang, que a gente vai falar de equilíbrio, né? Você acabou de ouvir eu falando no finalzinho. A diferença é que a gente vai fazer o mês todo, tá? Toda semana é focado num objetivo. Basicamente online, né? Só que tem a proposta da gente fazer no final da gamificação um encontro em Campinas. E aí a gente vai ter uma atividade ao ar livre que eu ainda vou planejar isso. E é o seguinte, Legal. Veja se você se encaixa em alguma dessas situações, porque eu quero buscar dentro dos próprios hunters, no caso, como teste nessa gamificação, pessoas que praticam ou possam contribuir de alguma forma com esses assuntos, e aí eu vou falar com a pessoa especificamente no quê, tá? Por exemplo, pratica meditação e yoga de forma coerente e real? Putz, eu pratico há tantos anos, nossa, não, olha, eu comecei recentemente. Beleza, então eu sei que a Sônia está dentro dessa categoria. Putz, velho, tô rasa aí, então, ok, sei que não. Tem um lugar para reunir para uma atividade prática em algum lugar aberto em Campinas que a gente não precisa investir? Putz, tem um lugar aqui, um lugar ali, ideias. Habilidade de cozinhar. Nossa, a Lilian faz doce. A Beth faz salgado. Então, a gente vai descobrindo habilidades, tá? E o sagrado feminino. Se viver o sagrado feminino de alguma forma, então também seria interessante. Beleza, Beth. A gente acabou aqui também já. Você se encaixa em alguma... Beijo. Você se encaixa em alguma dessas coisas, ou Sônia? Bom, um lugar para reunir em Campinas, pode dar uma sugestão, né? Tem vários. Habilidade de cozinhar, não, é o que eu já sei que não. Mas isso daí, zero. Eu sei fazer um único doce. Se falar é doce, eu sei. Eu tenho que fazer um doce que fica muito bom, que a família adora, né? Qual? O Romeu e Julieta. Muito fácil de fazer, muito prático. É o único que eu sei. Beleza, então pode fazer que a gente come. Tá bom. E o sagrado feminino, o que seria? Então, sagrado feminino.
Tá, tem que se aprofundar um pouco mais nisso. Pode ser. Entendi. Não, legal, gente. Já deu para eu ter uma ideia aqui. Com essas informações, eu já vou dar uma filtrada para deixar o processo mais organizado para gamificação. E aí eu começo a falar com vocês a partir da semana que vem, para já começar a ver quem vai participar, ver esses detalhes e alinhar, tá? De qualquer maneira, anotem em suas agendas, tá? Anteninhas ligadas, que a partir do dia 8, aquela semana já vai ter coisas, vai ter abertura, vai ter coisas. Então, assim, não vai pegar todos os dias da semana, tá? Mas é assim, ó, cada semana é focado num ponto, tá bom? Então é isso. Só para trazer um pouquinho de spoiler e ouvir um pouquinho de vocês, mas vamos começar a brincar em março, tá bom? Combinado. E para Sônia que entrou depois, em agosto tem a Feira do Empreendedor, e aí a gente vai fazer uma caravana para ir lá com objetivos de laboratório mesmo. Vai ser uma visita guiada. Eu já fiz isso, tá, gente? Uma vez. E é muito louco. Eu fiz uma feira do empreendedorismo lá em Limeira, para nunca mais fazer também, porque aquele ano foi terrível. Mas foi aonde eu comecei a definir a direção que hoje eu estou mais aí com vocês. Então foi necessário, tá? Mas ainda bem que passou. Beleza, Lilian, gente, até mais, boa noite e até as próximas informações. Gratidão. Tchau, menina. Obrigada. Obrigada, Suelen. Obrigada, Tainara, por Beijos, beijo para participar. todas. Beijo. Imagina.